Falei com o pastor Vinícius que depois dessa palavra maravilhosa que ele trouxe aqui, podia já orar, encerrar o culto Amém, irmãos? É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Como o pastor me apresentou, meu nome é Lucas Israel, pastorei uma igreja ali no bairro Taquaril. Quem conhece Taquaril aqui, gente? Pertinho, né? Não longe não. Tenho 33 anos, né? Mesma idade do pastor de vocês. E de verdade, é isso que ele falou, uma realidade. Tem pessoas que você conhece há muito tempo, mas se você não tem não dá aquela química, né? A gente se conheceu pela internet. Eu sou meio doido, eu falei com ele que eu sou meio doido. Eu chamei esse cara na internet, vi alguns stories dele, comecei a seguir, não lembro através de quem. Eu falei, pastor, me passa seu contato aí, cara, vamos sentar e tomar um café. Foi assim. E uma conexão divina, realmente, uma amizade que 2020, mesmo ano que para alguns foi um ano de caos, eu vejo que foi um ano em que Deus nos sustentou em todas as áreas, em que Ele se mostrou Deus, nos sustenta em todas as áreas. Eu louvo a Deus pela amizade. Depois do primeiro encontro já tivemos mais uns 3 ou 4 aí já tivemos uma mesa com outros pastores juntos aí, inclusive o Jackson, que vai estar trazendo a palavra aqui, que é fera demais mesmo. Acho que não sei se semana que vem na outra, né? E é um prazer muito grande. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Benjamin tem 5 anos, Gael tem 3 anos e a Ada, que nasceu, tem 2 meses. Vai fazer 3 meses agora esse mês. E eu falo que não conta para minha esposa, mas se fosse por mim eu arrumava mais 2. Não conta para ela, gente. Quem quiser me acompanhar depois nas redes sociais, lá tá lá Lucas Israel, bem simples. Você vai ver a foto da esposa maravilhosa que Deus me deu. Não merecia, mas Deus me concedeu uma esposa linda. Linda. E 3 filhos que graças a Deus puxaram a mãe. Graças a Deus. Eu tenho 33 anos, apesar da cara dos 15, 18, né, mais ou menos. Mas Deus tem sido bondoso conosco. E temos vivido um tempo especial em nossa igreja. A minha igreja tem 29 anos. Esse ano nós estamos também como tema para esse ano, Dias de Elias, vivendo uma atmosfera profética. Na virada de ano tivemos a oportunidade, o privilégio de ouvir o meu pai, que é o fundador da igreja. Eu assumi a igreja em outubro, né, e na virada de ano agora de uma forma mais intensa. Eu vejo como que Deus tem sido bondoso, porque o meu pai, que fundou a igreja, tem com quem contar, como foi também a história aqui que o pastor Vinícius me contou, da amada irmã ali, que já me contou várias histórias de viagens. E não sei porquê, mas eu me identifico muito com viagem, eu gosto muito de conversar sobre isso. Então já tivemos um papo maravilhoso ali. E eu sei que Deus tem uma chamada geracional para a igreja. Uma chamada que não pode parar em uma pessoa. Primeira conversa que eu tive com o Vinícius, eu falei para ele que o próximo avivamento que nós vamos experimentar, que a igreja de Deus vai experimentar, ela não vai vir de um pastor, de um movimento de crescimento, ela não vai vir de uma igreja, ela vai vir da unidade do corpo de Cristo. Quando nós abaixarmos as placas denominacionais e levantarmos a placa do reino, nós iremos experimentar de um avivamento nunca antes experimentado. É o que queima no meu coração, e eu penso, eu creio, eu sinto no meu coração que os dias da volta do Messias está mais breve do que nunca, mais próximo que nunca. Então que nós possamos viver uma vida preparada para quando Ele chegar a buscar a noiva, que somos nós somos a noiva do Cordeiro, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13. Eu queria nessa noite compartilhar um pouco do que Deus tem feito em minha vida, de como Ele tem se manifestado de forma poderosa na minha vida. Eu acho que uma das melhores palavras que nós podemos ministrar é aquilo que nós vivemos, aquilo que a gente experimenta. Eu ouvi uma certa feita de um pregador muito conhecido. Ele fala que nós não devemos preparar a palavra, nós devemos preparar o pregador. E desde então isso tem feito parte da minha vida. Eu não fico mais numa preocupação de preparar uma palavra que alcance as pessoas, mas eu tenho a minha preocupação de preparar o meu coração para ser um canal de Deus,
para abençoar pessoas, para falar na vida de pessoas. E eu queria compartilhar um pouco do que foi uma realidade na minha vida no ano de 2020. Tem sido uma realidade, em especial no segundo semestre, sobre as manifestações que Deus tem em minha vida. Eu acredito que uma ativação profética, eu acredito que uma mentalidade profética, ela chega com o conhecimento da palavra, e não apenas com o conhecimento, mas com o posicionamento que eu tenho a partir do momento que eu conheço a palavra. Então o meu posicionamento frente à palavra que eu conheço vai determinar se eu tenho uma mente profética ou não. E viver uma mente profética, viver uma realidade profética não tem a ver apenas com profetizar, mas tem a ver com viver o cumprimento da palavra. Viver uma realidade profética é viver o cumprimento da palavra, o cumprimento em plenitude de tudo aquilo que Deus falou, de tudo aquilo que Deus prometeu, de tudo aquilo que Ele profetizou sobre nós, amém? No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, a Bíblia vai declarar: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Pode se sentar no seu lugar. Nesses últimos meses, Deus tem se manifestado na minha vida de uma forma muito poderosa, não apenas em frutos, mas em uma experiência interna, uma experiência que eu tenho vivido com o Pai, que eu tenho vivido com Deus. E eu queria compartilhar exatamente isso, sobre como Deus se manifesta, obviamente falando sobre a multiforme graça de Deus, sobre as inúmeras formas de manifestação da glória de Deus. A gente ficaria aqui virando semanas e semanas e não teria fim, mas eu queria citar e destacar 4 formas em que Ele se manifestou a mim, em que Ele tem sido realidade na minha vida, porque eu creio que pode ser bênção para a sua vida, amém? Deus tem se manifestado de uma forma poderosa. Quando nós lemos esse texto, nós vemos uma preocupação de Deus tão grande com o ser humano, porque a decisão que Ele tomou de me salvar, ela independe da resposta que eu dei a Ele. A decisão que Ele tomou foi tomada muito antes de eu entender que eu precisaria devolver o meu coração a Ele. Ele simplesmente tomou essa decisão. Então a Bíblia vai declarar aqui, onde nós lemos que se nós somos infiéis, no entanto Ele permanece fiel. A primeira forma que eu tenho experimentado a manifestação do poder de Deus, vai falar sobre o amor ágape. O amor ágape significa um amor àqueles que não merecem ser amados, é amar o indigno, é expresso principalmente na redenção dos pecadores, na redenção daqueles que não têm o entendimento da palavra, que ainda não experimentaram do amor de Deus. O amor ágape fala daquele amor de amar pessoas que não merecem. Eu não sei você, mas eu nunca mereci ser amado, mas o amor dele por mim não dependia do que eu vivia, não dependia do meu entendimento da palavra, não dependia do meu entendimento profético de viver a realidade da palavra, dependia apenas da decisão que ele já havia tomado. Por isso a Bíblia vai declarar que se eu sou infiel, Ele permanece fiel, porque a fidelidade de Deus não depende de mim, a fidelidade dele depende apenas da palavra dele. A fidelidade dele está ligada à palavra dele, que não volta atrás, que não muda, que é a mesma ontem, hoje e eternamente será a mesma. Onde eu preciso me apegar, onde eu preciso ficar agarrado, eu preciso me apegar à palavra, porque ela é suficiente. A Bíblia, ela é suficiente. Eu não preciso acrescer nem tirar nada. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Todas as Escrituras, elas vão dizer sobre tudo que eu preciso saber. Por isso que eu comecei dizendo que o entendimento profético, sobre uma ativação profética na minha vida, tem a ver com o entendimento que me liberta, e o posicionamento que eu tenho a partir do momento que a palavra me alcançou. Quando eu entendo a palavra, eu preciso dar uma resposta, porque não basta conhecer, mas eu preciso confessar essa palavra. O Evangelho é um convite para que eu confesse a palavra. O que é confessar a palavra? Mediante uma situação de dificuldade, eu estou confessando que eu sou vitorioso. Mediante uma tribulação, eu estou confessando que eu não estou sozinho. É confessar aquilo que a Bíblia me ensina, o posicionamento que Ele me chamou para ter, a plenitude que Ele me chamou para ter. Por isso que é a primeira manifestação que eu tenho experimentado de Deus.
todos os dias, é um Pai de amor, é um Deus de amor que me sustenta, é um Deus que me abraça, é um Deus que me aceita. O amor vai falar de uma aceitação que eu nem pedi para ter, que eu nem tinha o entendimento de que um dia eu precisaria disso. Vai falar de uma aceitação na condição humana mais pecaminosa possível. Vai falar sobre trazer para perto aquele que menos merecia. E sabe o que acontece muitas vezes? Nós somos alcançados de forma tão poderosa por Deus, e mesmo assim nós nos achamos no direito de não amar alguém. Eu fui amado quando não merecia, e às vezes eu me acho no direito de não amar alguém. Se eu fui amado, quem sou eu para decidir não amar alguém? Eu não tenho esse direito. É por isso que o Evangelho é um convite para eu ser imitador dele, eu viver como ele vive, como ele viveu, como ele me instrui a viver. É uma vida de aceitação, aceitando as pessoas, aceitando o próximo, trazendo para perto, amando como ele nos amou. Viver essa realidade, queridos, viver essa realidade em amor, é viver exatamente com o entendimento de plenitude, porque nele eu tenho plenitude de tudo, em Cristo eu tenho a plenitude de todas as coisas, ele me instrui, a palavra me ensina, por isso que eu tenho entendimento, e eu tenho ministrado em muitos lugares sobre identidade, e eu sempre gosto de citar um versículo que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, onde Deus fala o seguinte: olha, e façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. A minha identidade é a mesma identidade de Cristo. A minha essência é a mesma essência de Cristo. Se eu tenho esse entendimento e confesso esse entendimento, eu começo a viver a concretização hoje daquilo que Ele prometeu para mim. Eu paro de viver uma realidade sempre esperando, Deus está preparando algo para mim, Deus está preparando algo para mim, Deus está preparando algo para mim, eu estou sempre esperando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Deixa eu te falar, meu irmão, o que Deus planejou para você, é para você começar a viver hoje, é para você começar a usufruir hoje, é para você começar a viver essa realidade hoje. O Evangelho não é para amanhã, o Evangelho é para hoje. A palavra não é para amanhã, não é para o mês que vem, é para hoje. O entendimento profético é de plenitude, é de viver a concretização das promessas hoje. Eu não sei que tipo de experiência que você teve em 2020, e eu vi inúmeros memes falando sobre a ansiedade que está todo mundo, que estava o mundo inteiro. Vira o ano logo, como se fosse só virar um ano que a situação se resolveria. Eu não sei você, mas 2020 foi um ano em que Ele se mostrou de uma forma em que a nossa geração ainda não havia experimentado. Eu, com meus 33 anos, cara de 18 anos, nunca havia passado por uma situação como nós passamos esse ano de 2020. Nunca havíamos experimentado uma quarentena. Eu não sei você, mas eu nunca experimentei isso. É novidade. E a maioria das vezes nós abrimos a nossa boca para praguejar e não para entender o que Deus quis nos ensinar e ainda quer nos ensinar. Como o pastor falou sobre a segunda chance, virou o ano e Ele está nos dando mais uma chance de entender o que Ele está fazendo. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda, o que Ele está fazendo é mostrando para você que Ele continua sendo Deus, Ele é o Deus de amor, Ele continua sendo Pai. Não mudou absolutamente nada. Nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos para tudo aquilo que Deus fez lá tirando o povo do Egito, tudo aquilo que Cristo fez em vida, todos os milagres, prodígios, maravilhas, e nós achamos que aquilo foi para aquele tempo. Deixa eu te falar, meu irmão, o mesmo Deus que operou lá, pode e vai operar hoje. É o mesmo Deus que aceitou, o mesmo Deus que se entregou, o mesmo Deus que derramou sangue por amor, é o Deus que hoje vira e fala: filho, eu continuo sendo seu Pai, eu continuo sendo seu Deus, o Deus de sustento. No livro de Atos, no capítulo 14, vai dizer:
Contudo, não se deixou ficar sem testemunha de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Talvez a primeira oração que muitos fizeram na virada de ano foi: que eu possa viver um ano melhor do que eu vivi em 2020. Talvez a primeira oração foi: Pai, me sustenta esse ano porque as coisas não estão fáceis. Talvez a primeira oração que você fez foi de socorro. A resposta que Deus te deu para o socorro que você orou pedindo, ela não foi a resposta à sua oração hoje, porque Ele respondeu a sua pergunta de hoje, lá na cruz. Você consegue entender o que é isso? Você consegue entender que a resposta para o que eu peço hoje já está lá na cruz? Ele consegue me responder uma pergunta de 2021, quando ainda evangelhos nem haviam sido escritos. Ele consegue me mostrar que Ele ainda é Deus, que me aceitou, que me trouxe para perto, que me possibilitou ser filho, que me possibilitou a salvação, ainda lá na cruz. Que conexão e que amor é esse? E aí Ele vira e fala: olha, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Eu não sei se você conhece ou já sabe, obviamente já sabe, a chuva significa bênçãos. Chuva significa prosperidade. Quando Ele está dizendo que Ele está nos dando do céu chuvas, é tudo aquilo que nós estamos orando, pedindo, já está caindo do céu, a nosso favor. Eu só não vivo quando eu não conheço, porque aquilo que eu não conheço, eu não uso, eu não utilizo, eu não usufruo. Aquilo que eu desconheço não se torna real na minha vida. Quando eu não conheço algo, por mais que aquilo seja uma verdade, aquilo não tem eficácia e eficiência na minha vida. Eu preciso conhecer, para que eu saiba que aquilo é verdade para mim. Existem chuvas do céu sendo derramadas para nós, a manifestação de Deus em amor, no amor ágape, de amar aqueles que são indignos, não merecedores, é a mesma manifestação que vai derramar sobre mim e você, chuvas dos céus, estações frutíferas. Não importa a estação da vida que você esteja vivendo, não importa o momento da vida que você esteja vivendo, o que Ele está dizendo é: eu vou derramar sobre vocês estações frutíferas. Estações frutíferas, enchendo o nosso coração de fartura e de alegria. E Deus é esse que me tira lá do lamaçal, lá de onde eu não era ninguém, e me coloca no lugar de fartura e de muitos frutos. No livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, Deus vai falar que a todos quanto o conheceram, deu-lhe o direito de se tornarem filhos. Nesses últimos meses, Ele tem se manifestado na minha vida de uma forma tão poderosa como Pai. Pai vai falar sobre instrução e correção. Quantos são pais aqui? Existe uma fala, é um clichê e é uma realidade, e aquele que corrija porque ama. Um dos papéis do pai é o papel de instrução e correção. Nós vivemos um período onde Ele estava nos orientando, nos instruindo e nos corrigindo a nossa rota, corrigindo a nossa independência dEle. Tem alguém entendendo aqui, querido? Corrigindo quando você começa a achar que você sozinho se basta, que você é bom demais, que a rota que você pega sozinho, você chega mais rápido. Deixa eu te falar, Ele estava convertendo e continua convertendo os nossos caminhos, convergindo os nossos caminhos para Ele, porque no meio da tribulação é o momento onde nós mais oramos a Deus. Os momentos de dificuldade são os momentos em que a gente mais abre a nossa boca ao céu e fala: Pai. Quando a gente quer orar pedindo alguma coisa, a gente geralmente chama Deus de Pai. Já parou para perceber isso? É algo meio que a gente faz automaticamente, é inconsciente. Eu vou pedir alguma coisa, eu falo: Pai.
porque eu trago ele para perto de mim. Entender Deus como Pai me coloca num lugar de instrução dele. Eu preciso ser instruído. Eu preciso ser instruído pela palavra. A palavra é a minha instrução. A palavra me converge para o caminho que ele precisa que eu esteja, para o caminho, para o propósito que ele me chamou para viver. Esse é o papel da palavra. A manifestação de Deus como Pai também vai falar de provisão, de sustento. No livro de Mateus tem uma passagem que eu amo essa passagem, que fala assim: se Deus é aquele que alimenta os pássaros e veste o lírio dos campos, quanto mais a mim e a você que somos filhos. Quanto mais a mim e a você que somos filhos, porque o pássaro, ele não trabalha, ele não precisa semear nada, ele não precisa fazer nada, o alimento está posto para ele, o alimento está disponível para ele, porque ele é criação de Deus. Quanto mais eu e você, por isso eu preciso todos os dias remeter a minha mente à identidade que ele me chamou para ter, que está contida no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, imagem e semelhança. Imagem fala de aparência, semelhança fala de semelhanças em ações, em como proceder as coisas. Existem apenas 3 atributos que ele não compartilhou conosco, que é onisciência, onipresença e onipotência. Todos os outros atributos ele compartilhou comigo, através do fôlego de vida. O fôlego de vida que ele soprou, a Bíblia fala que esse fôlego significa a própria vida de Deus sendo soprada no homem. Ele não apenas deu vida, mas ele soprou a própria vida dele. Significa que eu preciso ter esse entendimento de que filho não foi feito para ser escravo, filho foi chamado para ter domínio. A Bíblia vai declarar em Salmos que os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos... Os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens, aos filhos, para termos domínio. Se eu estou vivendo escravo de qualquer situação hoje, é porque eu ainda não entendi que a minha posição não é de subjugado, mas é uma posição de domínio, e esse entendimento eu só tenho na palavra. Quando eu medito na palavra de dia e de noite, sabe por que o povo perece? Sabe por que o povo morre? Sabe por que o povo continua escravizado do pecado, escravizado de situações, escravizado de todas as tribulações que o mundo nos coloca? Por quê? Porque nós não conhecemos a palavra, nós temos preguiça de conhecer a palavra, nós não oramos, nós não lemos, nós não meditamos a palavra, nós viemos para o culto e queremos ouvir a palavra dentro da igreja, quando na realidade o que ele quer de mim é um relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo fala de quarto, fala de secreto, fala de momento que você tira com Deus, e enquanto você não tirar esse momento com Deus, você nunca vai viver a plenitude. Se você está se contentando com uma bênção aqui, outra ali, meu irmão, amém, eu te respeito, mas eu quero a plenitude, porque a promessa para mim é a plenitude. Eu quero é tudo, meu irmão. Ele me prometeu tudo. Deus entregou Jesus para que me desse tudo, a vida, tudo. Essa é a plenitude. A manifestação de Deus como Pai vai falar de provisão, porque Ele é o Deus que provê a mim tudo, em todas as áreas, em todas as situações. Meu irmão, pensa comigo. Eu tenho uma agência de viagens. Teve de tudo em 2020, menos. Como é que você não quebrou, pastor? Como é que você não quebrou? Você conhece alguém que quebrou nesse período? Eu conheço vários. Como é que você não quebrou, pastor? Eu não vou falar que eu não sei, porque eu sei. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Ele vem se manifestando a mim como um Pai. Eu já passei dificuldades na minha vida, principalmente na minha adolescência, o início da minha vida profissional, onde você acaba em algum momento recorrendo ao seu pai.
Você vai ali, pai, me ajuda aqui. Seu pai vai lá, bota a mão no bolso, te ajuda a pagar alguma coisa, resolve alguma coisa para você. Porque pai fala de provisão, pai fala de sustento. Eu sou pai e o meu prazer está em manter o sustento da minha casa. Isso não é um peso, isso não é um fardo, isso é um prazer. Eu preciso ter o entendimento de que Deus tem o prazer em me abençoar. Eu não estou pedindo favores para Deus, porque filho não pede favor para pai. Em nome de Jesus, entenda, filho fala de acesso, filho fala de intimidade, fala de se assentar à mesa, ter acesso ao quarto. Eu tenho acesso ao quarto dos meus pais. Eu não entro na casa do meu pai pedindo autorização para nada. Eu, quando estou com fome, chego na casa do meu pai, eu pego o que tiver na mesa e como. Eu abro a geladeira, eu pego água, eu não falo, pai, pega uma água ali para mim, pai, faz isso para mim. Não, porque eu tenho acesso à intimidade. Meu irmão, existem filhos vivendo escravos, porque ainda não sabem que tem total acesso ao pai. Total acesso ao pai. Queridos, em nome de Jesus, uma ativação profética começa pelo entendimento de quem eu sou. Viver o profético de Deus precisa passar pelo entendimento de quem eu sou e do que Ele me chamou para ser e para onde Ele quer que eu vá. Porque nosso Pai, mesmo quando eu sou infiel, Ele permanece fiel. Porque você que é pai sabe do que eu estou dizendo. Você não condiciona amor ao seu filho. Você ama porque ele merece o seu amor ou não. Você ama porque você é pai. Deus ama me sustentar. E nesse ano Ele se manifestou de forma tão poderosa na minha vida. Foi um ano que no meio da crise Ele dobrou o meu salário. Foi um ano que no meio da crise, mas Ele me chamou também para ser fiel. Se eu for infiel, Ele permanece, porque não depende de mim. Mas quando eu sou fiel, se infiel, Ele permanece fiel. Se mesmo quando eu não mereço, Ele ama me sustentar, Ele ama me abraçar, Ele ama me trazer para perto. E imagina quando eu sou fiel, pastor. Imagine quando eu falo, cara, é uma responsabilidade. Eu quero ser fiel nos dízimos, eu quero ser fiel nas ofertas, eu quero ser fiel à minha igreja, eu quero ser fiel à minha família, eu quero ser fiel nisso. Quando eu sou fiel, então existem acessos que só um nível elevado de intimidade pode te dar. Todos têm acesso à casa do Pai, mas nem todos têm acesso à intimidade do Pai. Acessar a casa é uma coisa, acessar a intimidade é outra. A intimidade é para quem vai além, é para quem faz mais do que lhe é pedido. Porque se eu for entender aqui, quando o pastor leu, é uma passagem que eu amo muito, Deus ama quem dá com alegria. Se eu for olhar a gratidão, eu não vou me ater a 10%. Tem alguém comigo aqui? Se eu for olhar a gratidão, eu preciso pegar tudo. É tudo seu, é tudo. Deus ama trazer para a intimidade aqueles que fazem mais do que lhe é pedido. Ele tem se manifestado na minha vida também com um amigo. Quando a gente entra para um nível de intimidade com o Pai, a gente percebe que nós não temos apenas um Deus. Deus fala sobre alguém meio distante. A gente às vezes tem essa ideia de Deus de distância, de inacessibilidade. Deus fala sobre alguém que está num lugar que eu não consigo acessar. Pai fala sobre alguém que sustenta, que provê, que corrige. Mas Ele também nos quer levar para um nível de amizade. Amizade é quando você começa a caminhar junto.
Amigo fala sobre companheirismo. Existem coisas que você não conta para o seu pai, que você às vezes tem vergonha. Mas existem coisas que você conta para o seu amigo. E ele tem se manifestado dessa forma na minha vida. Houveram situações em que eu não tinha mais nenhum amigo para contar. Não que não tenha amigos, mas que tem coisas que é só ele para te ouvir, para entender. Eu queria que você prestasse atenção comigo no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 15, vai dizer: não, presta atenção, igreja, olha só. Não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu patrão. Mas vos chamo de amigo, porque vos manifestei tudo o que eu ouvi do meu Pai. Aos amigos ele revela os segredos do coração do Pai. O servo não sabe o que o patrão faz. O servo vai lá, trabalha, bate ponto, vai embora. Chega no outro dia, bate ponto, vai embora. No outro dia, bate ponto, vai embora. O amigo faz parte da intimidade do coração do Pai. Você quer ouvir segredos da parte de Deus? O profético fala sobre viver a concretização das promessas. As promessas falam sobre realidades que contém na Bíblia sobre mim. O profético fala de segredos no coração do Pai sobre mim. Só vivem esses segredos quem se atreve a ser amigo de Deus. Quem fala, eu quero ser amigo de Deus. Amigo é aquele que anda junto. Amigo é aquele que desabafa no coração de Deus. Eu não sei por que eu estou falando sobre isso, meu irmão, mas deixa eu te falar. Talvez Deus me trouxe aqui apenas para salvar uma pessoa que está vivendo num momento de desespero. Iniciou o ano e você falando, parece que está a mesma coisa. Ele nos convida hoje para desabafar no colo dele. Eu preciso entender que eu tenho um amigo. Eu preciso ter esse entendimento de que eu tenho um amigo. Enquanto eu não saber disso, eu estou vivendo angústias, desespero, guardando tudo para mim, não tenho com quem conversar, não tenho com quem falar. Quando está lá o nosso pai, o nosso amigo falando, ei, eu estou aqui, ei, estou aqui, conversa comigo, pelo amor de mim, por amor de mim, conversa comigo, eu estou aqui. E a gente está lá sofrendo sozinho, a gente está passando pela prova sozinho, e estamos no deserto só achando que estamos sozinhos, quando ele está lá falando, ei, eu estou aqui, eu sou seu amigo, e a Bíblia declara que eu não sou escravo, eu sou filho, e ele vira e fala o seguinte, olha, não vos chamo mais de servos, ele nos chama de amigo, porque tudo que ele conheceu do Pai, ele revelou a mim. Tudo que ele conheceu do coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Cristo não fez nada de si mesmo. A Bíblia vai declarar que tudo que ele fez, tudo que ele pregou, é porque ele viu e ouviu do Pai. A Bíblia está dizendo aqui que tudo que ele ouviu do coração de Deus, aquilo que ainda era oculto para as pessoas, aquilo que as pessoas ainda não entendiam, aquilo que as pessoas não faziam ideia do que ia acontecer, o que ele ouviu do Pai, ele revela a mim. Os segredos do coração de Deus são revelados para aqueles que são amigos. Os segredos do profético de Deus são revelados para aqueles que têm um nível de intimidade, de amizade com Deus. Nós somos amigos de Deus. Ah, meu irmão, não sei você, mas o entendimento da amizade de Deus faz eu andar pela rua aí, meu irmão, com autoridade. Tem amigo aí. Não estou sozinho não, tem um amigo. Se arrumar uma briga na rua, tem um amigo. Não é bom você ter um amigo. Arrumou uma briga na rua, o cara chega lá, vou comprar essa briga com você, ué. Às vezes eu acho que eu estou guerreando sozinho. É na minha força, é no meu braço. Deixa eu te falar, meu irmão. Se dependesse da sua força, já tinha acabado. Já tinha acabado, porque a nossa força não é nada comparada à força de Deus.
não é nada. Eu estou lá lutando, pelejando, achando que é da minha força e me esquecendo de que eu tenho alguém que luta por mim. As minhas guerras são travadas não por mim, mas por Ele. Aquele que guerreia por mim é Deus, aquele que luta por mim, aquele que peleja por mim, aquele que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. É aquele que eu posso contar todos os dias. Eu posso abrir o meu coração, eu posso me abrir, eu posso desabafar, eu posso chorar. Eu não preciso ter medo, eu não preciso ter reservas, porque a Bíblia vai dizer também que antes que a palavra chegue na minha boca, Ele já as conhece. Por que é que eu tenho medo de falar alguma coisa com Deus? Por que é que eu tenho medo de ser vulnerável a Deus? Eu tento mostrar que eu sou forte, quando na verdade é na minha fraqueza que Ele mostra poder. Eu tento mostrar que eu sou bom demais, quando na verdade a salvação em nada tem a ver com o que eu fiz. Nada que eu fiz me colocou na posição de justificado. Nada que eu fizer vai me tirar dessa posição de justificado, porque a justificação foi pelo sangue, foi pela decisão dEle, não pelo que eu faço ou que deixei de fazer. É uma decisão dEle, essa decisão não volta atrás. Ele já tomou a decisão de te colocar nessa posição. Ele já falou, a partir de hoje você é filho. Ele já falou, você tem acesso. Ele já falou, você é meu amigo. Basta agora eu confessar. Isso é viver o profético de Deus. É quando eu confesso a palavra, é quando eu vivo a palavra, é quando eu exerço a palavra vai gerar fé em mim. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo é a palavra. Por isso que também vai dizer que a palavra de Deus não volta vazia, porque a palavra é Cristo. Cristo não volta vazio. Quando Ele foi enviado à terra, Ele voltou com muitos irmãos, o unigênito, se tornando o primogênito dentre muitos irmãos. Ele veio para a terra como uma semente e voltou aos céus com toda a humanidade reconciliada com o Pai. Eu preciso entender essa verdade, eu preciso conhecer essa realidade. E para finalizar, uma outra forma que eu tenho experimentado a manifestação de Deus é como mestre. Mestre vai falar de maturidade de envio. Deus quer me levar para um nível de maturidade que eu ainda não vivi. A maturidade, ela é uma progressão. Note que ao longo dos anos existe uma progressão até no entendimento de quem Deus é para o homem. Na velha aliança, muitos viam Deus como aquele que pesava a mão, como aquele que castigava, como aquele que matava. Mas não é porque Deus era aquele, porque a palavra vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. E tudo que se pode conhecer de Deus está revelado em Cristo. Se tudo que se pode conhecer de Deus está revelado em Cristo, como que eu posso achar que Ele é um Deus que mata? Mas o entendimento do homem naquela época, porque faltava a revelação da plenitude da palavra, era desse Deus. Por isso existe uma progressão no entendimento de quem Deus é. E mesmo o homem não conseguindo entender a plenitude, Deus vai e envia Cristo e fala: agora está tudo revelado. Não, você não entendeu isso aqui, queridos. Quando Ele vinha Cristo, Ele está dizendo: agora está tudo revelado, não tem mais segredo. Está tudo revelado agora em Cristo. E aí vai dizer em João 3,16, um versículo que a gente fala na rua, quem é ímpio, quem é cristão, quem é espírita, quem é não sei o que, todo mundo conhece a passagem. Que vai dizer, porque Deus, vamos ver, a igreja conhece, vamos lá, porque Deus, de tal maneira que enviou o seu Filho, Ele se revela como mestre, porque Ele quer agora nos enviar. Ele quer enviar a mim e a você, para mostrar ao mundo o que Paulo ensina em 2 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 4 em diante, que nós somos responsáveis agora pelo ministério da reconciliação, a saber, que Deus, por meio de Cristo, estava reconciliando o mundo consigo mesmo. O mundo não conhece
que já foram reconciliados com o Pai. O mundo não conhece essa realidade, por isso Ele quer me enviar. Como quando Ele se manifesta como mestre, Ele está dizendo para você: eu quero te levar a um novo nível de maturidade. E quando você entender esse novo nível de maturidade, você para de pedir bênçãos e começa a abençoar. Crianças pedem o tempo inteiro, adultos dão o tempo inteiro. Você está comigo aqui, queridos? Deus quer nos levar a um nível onde a gente vai parar de pedir. Parar de pedir, porque pede quem não sabe que já tem. Pede quem não sabe que já está disponível. Mas quando eu entro no nível de maturidade, eu entro no nível do profético, que é o cumprimento integral da palavra. Presta atenção. E quando eu entro nesse nível de maturidade, eu entendo que a minha chamada não é agora para receber mais, é para dar ao mundo. A Bíblia vai falar em Romanos que a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. O mundo aguarda por algo. O que o mundo está vivendo, não apenas agora no período de pandemia, mas desde sempre, porque sempre houveram tribulações, sempre houveram situações complicadas, sempre houve isso, não é nada novo, está sempre aí. Mas o mundo está sempre aguardando algo, um vazio que nunca é preenchido, que não se preenche com homem, com mulher, com casamento, com filho, com dinheiro, com bebida, não se preenche com absolutamente nada. O que eles estão tentando preencher é o espaço de honra de Deus no coração deles, mas por não conhecer, não vivem. Mas quando o mestre se manifesta a nós, quando Deus se manifesta como mestre, aquele que vai instruir, aquele que vai nos levar a um nível de maturidade, Ele fala: filho, chegou a hora. Filho, chegou a hora de você ir enviar o profético nessa geração. Chegou a hora de você ir anunciar o profético nessa geração. Aquilo que havia sido profetizado quando o homem caiu lá no Éden, que do ventre de uma mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Esse chegou e esse hoje habita dentro de nós. E o meu papel hoje é me revelar a esse mundo como um filho pleno no Pai, como um filho pleno em Deus. Ah, meus irmãos, se nós entendermos o que Ele tem para nós, os dias de angústia vão acabar, meu irmão. A temporada de frio vai acabar. Desespero vai acabar, a ansiedade vai acabar. Isso não é apenas quando eu estiver no céu, porque senão não é reinando em vida, senão é reinando em morte. Quando eu morrer, tenho lá para o céu, mas é reinando hoje, é o domínio hoje, imagem e semelhança, e tenha Ele domínio. Deus nos chamou como governantes. Se lembra de José? Quando José teve sonhos a respeito daquilo que Deus faria para ele, até o cumprimento daquilo. Eu já ouvi muita gente falando que antes do cumprimento, na verdade não existe antes do cumprimento, existe o processo do cumprimento. Não existe o antes, existe o processo. Quando Deus revelou a José o que ele faria, existiu um processo. O processo de José teve tribulação, teve prisão, teve sofrimento, teve choro, teve angústia, mas o destino era governo. O meu destino e o seu governo, e o seu destino é governo. Deus nos chamou para governar, para termos domínio, e não é domínio sobre pessoas, é domínio sobre mim mesmo, é domínio sobre as minhas atitudes, é domínio. Quando eu quero odiar alguém, eu vou amar. Quando eu não quero ser fiel, aí é que eu vou ser fiel. Quando a minha carne quer algo, eu falo: é agora que eu preciso fazer o contrário, porque se minha carne quer, é um indicativo de que o Espírito não quer, porque a carne e o Espírito militam um contra o outro, é uma guerra infindável.
Se eu tenho esse entendimento, ele me leva para um nível de maturidade, e a maturidade faz eu entender que agora eu preciso parar. Deus me abençoa, Deus me abençoa. Agora eu começo a entender que Ele já me abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E quando eu entendo isso, a minha boca agora eu abro para adorar, a minha boca agora eu abro para abençoar, a minha boca agora eu abro para profetizar. E deixa eu profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, você será a luz na sua casa. Em nome de Jesus, você será aquele que vai converter os seus familiares, aquele que vai mostrar o caminho para os seus familiares. Se tem alguém entregue nas drogas ou na bebida, você será aquele que irá reconciliar essa pessoa com o Pai. Em nome de Jesus eu profetizo o ano de cumprimento da palavra, um ano em que Deus se manifestando plenamente na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Em nome de Jesus eu profetizo cumprimento da palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glorifica Ele. Nós possamos experimentar diariamente dessa intimidade com o Pai, porque não tem nada melhor que ser íntimo dEle. Nós não precisamos de mais nada, queridos. Isso não é um jargão que se fala, não. Isso é uma realidade. É uma realidade experimentável. Não é uma realidade ideológica. É uma realidade experimentável. Ele está te convidando hoje para ter essa intimidade com Ele. A intimidade com Ele eu tenho aqui, na palavra. Não se furte da palavra, não se furte de momentos de devocionais, não se furte de mergulhar na palavra, não se furte de orar, não se furte para o seu quarto, porque ali Ele quer se revelar a você, como amor, como Pai, como amigo e como mestre, que nos envia para essa geração. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Muito obrigado, pastor, é um prazer servir aqui com vocês. Coloque-se de pé no seu lugar. Quero orar por sua vida. Eu tenho certeza que essa conexão com o pastor Vinícius, ela é uma conexão divina, um amigo. E o meu desejo, pastor, é que nós possamos viver juntos esse ano profético. Meu desejo é que outros pastores, outras igrejas entendam que a placa vai passar, que não tem a ver com bandeiras, mas tem a ver com um pastor. Todos os demais são rebanho, ovelha, a qual eu faço parte, nós fazemos parte. Erga suas mãos aos céus, por favor. Com seus olhos fechados, eu queria te convidar agora a fazer um momento de clamor aos céus. No entendimento dessa palavra, comece a dizer: Pai, se revele a mim dessa forma. Se revele a mim na plenitude de quem Tu és. Pai, nessa noite eu quero clamar ao Teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias, elas duram para sempre.